pessoal, eu sou Ariane Leitão, sou advogada, feminista, especialista em direitos humanos, autora do livro Tráfico de Mulheres, a exploração sexual no Brasil e a violação aos direitos humanos. Fui coordenadora da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, atualmente coordeno a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. E estou aqui a convite da Associação dos Juízes e Juízas pela Democracia e do coletivo Voz Materna para ministrar para vocês a aula Violência de Gênero e suas manifestações no direito de família. Como a violência de gênero aparece nos processos de alimentos, guarda e divórcio. Então eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade, aproveitar esse momento aqui da melhor maneira possível para dividir conhecimento com vocês que vão assistir esse curso, né? Um curso que é aberto, então várias pessoas vão ter a oportunidade de assistir essa aula. Pedir desculpas pelo barulho da minha cadeira e pelo local aqui que eu estou gravando a aula. Realmente nós estamos vivendo o pior período da pandemia aqui no nosso país, no Brasil e sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, onde eu resido, na minha cidade, Porto Alegre. Portanto, eu resolvi gravar a aula em casa mesmo, não saí para nenhum outro lugar mais adequado para gravar essa aula, em virtude da letalidade do vírus que nós estamos enfrentando neste período agora em 2021. Então, peço desculpas, mas arrumei da melhor maneira possível para que a gente possa aproveitar este momento, certo? Gostaria então de iniciar essa aula com o debate da questão da legislação brasileira, né, e os direitos humanos /fundamentais. Tá? Bom, o que nós temos para falar sobre isso, né? A ideia é que a gente possa iniciar essa aula apresentando para vocês aqui uma análise dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e como estes direitos, né, como esses conceitos foram abraçados aí pela Constituição Cidadã de 88, que é o símbolo máximo da defesa de direitos humanos e direitos fundamentais na nossa legislação, certo? Então começo conversando com vocês sobre a afirmação de conceitos como cidadania, dignidade e igualdade que foram abraçados pela Carta Magna, correto? E que dizem muito a partir do que significa esses conceitos e a partir do que nós vamos discutir aqui. Porque nós estamos aqui para discutir as violações, né, as violências que mulheres, crianças são submetidas por legislações vigentes que estão, na verdade, ao invés de garantir direitos humanos, ao invés de garantir direitos fundamentais, estão ferindo esses direitos que a Carta Magna celebra, garante. Por que eu digo isso, né? Bom, vamos começar então por esse grande processo de participação da sociedade brasileira na construção da Carta Magna, né, da Constituição Federal de 88, que se chama o processo constituinte, né? Este debate constituinte, ele foi extremamente rico e um momento histórico no Brasil, por envolver a sociedade brasileira de uma forma muito forte, num período aí que nós saímos da ditadura civil-militar e entrávamos num período democrático com a afirmação de direitos que precisavam ser mesmo garantidos e que as legislações anteriores vinham tendo um posicionamento um tanto quanto preconceituoso e, enfim, não garantidor, né? Não eram legislações que tinham como fim a universalização de direitos. Então, falo isso porque nós tivemos aí a importância da participação do movimento feminista, do movimento de mulheres, do movimento de criança e adolescente, de uma forma muito efetiva neste processo constituinte, né? O movimento feminista tratando sobre a luta pela igualdade, especialmente entre homens
e Mulheres e o movimento de criança e adolescente em defesa dos direitos humanos das crianças e adolescentes, trazendo a necessidade destas populações serem enxergadas pela legislação brasileira como prioridade absoluta, né, e que os governos e que a sociedade todos tivessem responsabilidade pela garantia dos direitos fundamentais destas populações. Portanto, estes dois foram elementos principais, né, objetos de luta destes movimentos durante o processo constituinte. Então, o que acontece, né? O advento da Carta Magna de 88, né, ele trouxe aí um significado muito importante, com um marco, como eu disse, né, saindo da ditadura civil-militar, um marco para a transição democrática, tendo ainda, né, a primazia dos direitos fundamentais em voga e a consolidação dos direitos humanos como elementos centrais para a formulação legal, afirmando o princípio da dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental, né, constituindo dessa forma um marco civilizatório para a sociedade brasileira. Então não poderia discutir, fazer uma aula, ministrar uma aula para vocês que vai falar de violências, né, que vai falar de populações vulneráveis do ponto de vista das legislações, como é o caso das mulheres e das crianças, sem citar algumas questões importantes, como é o caso do processo constituinte, da Constituição Federal e do princípio, né, da dignidade da pessoa humana, que é um princípio aí fundante do nosso ordenamento jurídico e que muitas e muitas vezes acaba sendo violado exatamente por legislações que deveriam garantir estes princípios, né, este princípio, né, esse direito. Então, nesse sentido, pessoal, assim como nós tivemos uma legislação renovada, nós tivemos também o conceito familiar alterado. Então, este conceito familiar com novas garantias legais foram apresentadas. Então, o que nós vimos aí, como vimos, né, como conquistas importantes que nós podemos citar, né? A licença maternidade, por exemplo, que já havia sido reconhecida como direito da mulher trabalhadora em 43, né, foi considerada um dos símbolos de reconhecimento dos direitos humanos de mulheres e crianças e foi reiterada no texto constitucional, ganhou um reforço importante de direitos, né? Nós temos ainda a questão do planejamento familiar, né? Como livre escolha do casal, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade conjugal, o direito ao título de domínio e concessão de uso tanto para homem quanto para mulher, independente do estado civil, a proibição da diferença salarial, né? Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. A licença paternidade, né, que foi também uma conquista super importante. Então, alguns elementos que eu trago para vocês aqui, que representaram evoluções na nossa legislação e garantia de direitos para estas populações, né? Bom, o que nós podemos citar aí, né? Nós podemos citar que neste Estado democrático de direito, nós tivemos, então, uma nova visão do conceito familiar, né? Como eu falei para vocês. Então, o que acontece? O Estado democrático de direito, ele trouxe mudanças estruturais e funcionais na instituição que é a família, com a transição entre a ótica estritamente materialista e patrimonialista, certo? Para patrimonial, que imperava desde os primórdios da civilização ocidental e norteava o Código, inclusive, Civil de 2016, passando para um conceito de família mais vinculado à questão do humanismo e da afetividade. Então, a busca pela realização pessoal, né, dentro do escopo familiar, ganharam relevância jurídica e passaram a ocupar lugar de destaque entre os bens dignos de proteção
estatal. Então, as relações familiares aí começam a ser tutelada pelo Estado progressivamente nas suas mais diferentes manifestações sociais, garantindo maior proteção aos interesses familiares e individuais. Vejam, isto significa um avanço que é exatamente o que muitas pessoas, né, muitas correntes aí ainda falam, que é como que vai existir uma legislação dizendo o que eu faço dentro da minha casa, né, eu mando, eu que decido. Bom, a família brasileira, ela tem uma origem patriarcal, escravocrata, machista, misógina, muito forte. E é por isso que essas legislações que regulam, sim, né, esses interesses familiares, certo? Eles são fundamentais para que a gente não enfrente, para que a gente possa enfrentar a violência intrafamiliar que é tão forte no nosso país desde os primórdios, desde a formação da sociedade brasileira. Então, estes novos ideais que eu apresento para vocês agora, que foram referendados na Constituição Federal, eles se contrapunham ao modelo social de família patriarcal vigente desde do Brasil colônia, certo? E essa foi uma mudança estruturante, né, funcional da família, que antes era compreendida como um agrupamento, né, fundado e regrado pelos interesses econômicos e materiais sobre o domínio, né, sobre o comando do homem, do patriarca, passa então a ser identificada a família como um espaço que acaba existindo a partir de laços de solidariedade e de afetividade. Só que não, né, gente? Essa, infelizmente, não é a realidade da família brasileira, mas é isso que a legislação trouxe. Então, o que nós podemos aí apresentar, então, neste momento? Falamos da legislação mais ampla, né, que é a Constituição brasileira, e aí nós entramos, então, nas legislações mais específicas que garantem direitos humanos e que, por consequência, direitos fundamentais, e que, por consequência, acabam sendo atacadas por legislações que atualmente acabam ferindo, né, esses direitos e essas legislações garantidoras de direitos humanos, que é o que nós vamos estudar mais para frente um pouquinho, que é a imposição da guarda compartilhada compulsória e a lei de alienação parental. Estas mudanças, então, trouxeram, né, durante a década de 80, surgiram inúmeras organizações de apoio às mulheres vítimas de violência, né? Esse processo todo de mobilização e de debate sobre a Constituição fez com que na década de 90, então, né, se consolidassem esses espaços e junto a isso uma nova concepção, além da questão do enfrentamento à violência doméstica, porque então muda o conceito familiar, vem também uma nova onda aí sobre uma nova concepção sobre a infância, né, brasileira, a partir da garantia de direitos humanos e direitos fundamentais, que acaba aparecendo através do ECA, né, se consolidando através do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, né, que na verdade um documento que reproduziu em grande parte o teor da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovado pela ONU em 1989. Mesmo sendo reflexo de mudanças internacionais, o Brasil ele tardou muito a cumprir os compromissos assumidos ao promulgar formalmente a Convenção do Brasil em 1990. Né? O ECA foi aprovado, então, reforçando a responsabilidade de proteção integral das crianças e adolescentes até os 18 anos como deveres da sociedade e do Estado. Então, esse é um conceito, né, do ECA e como isso
foi importante aí para que nós tivéssemos um avanço na garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, porque a gente vinha aí de um histórico extremamente violento em relação às crianças, né? Houve então a mobilização da sociedade civil nos períodos finais da ditadura e as investigações aí de parlamentares, que se chamou na época a CPI do Menor, sobre casos de abandono e violência institucional nos reformatórios, né, conhecidas como FEBENs, tudo isso que foi vencido, né, mas que contribuíram para mudar a prioridade do Estado. Então, a própria Constituição brasileira, no artigo 227, ela assegura, né, que é dever da família e da sociedade do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à profissionalização, à cultura. Então, criando aí um novo ambiente, né, para a vida das crianças e dos adolescentes. Nós vimos, como eu disse, de uma legislação que considerava crianças e adolescentes como eram considerados inferiores aos adultos em termos de cidadania. Então, reconhece essas crianças e esses adolescentes como sujeitos de direitos, absorvendo os novos conceitos de promoção da igualdade, então trazidos pela Carta Magna e reforçados, então, no texto legal do ECA. Cabe ressaltar, tá, pessoal, elementos importantes aí, posteriores ao ECA, que é a constituição dos conselhos tutelares, né, e as medidas mais recentes, como a aprovação da Lei Bernardo, que é a Lei 13.010 de 2014, que marcam importantes desdobramentos do ECA. Bom, em relação às mulheres, entretanto, a lei que veio assegurar direitos humanos fundamentais, né, para as brasileiras, tipificando a violência doméstica como crime, foi promulgada somente 16 anos depois do ECA, pelo, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2006, então, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, que veio inspirada em orientações internacionais e garantias de defesa dos direitos humanos. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas no mundo, né, uma das 3 legislações mais conhecidas, mais avançadas do mundo. A Lei Maria da Penha se destaca pelas inovações trazidas como medidas protetivas de urgência às vítimas e atualmente é uma das leis mais populares do Brasil. Segundo pesquisa do Instituto Avon, né, realizada em 2011, essa é uma pesquisa que a gente utiliza bastante, ele fez um levantamento e apontou que 94% das pessoas entrevistadas conheciam a Lei Maria da Penha, né, sendo considerada assim um marco histórico no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres em nosso país. Junto a ela, destaca-se ainda a Lei do Feminicídio, né, que é a Lei 13.104 de 2015, que qualificou o assassinato de mulheres pela sua condição de gênero. Bom, o que acontece, né? A Lei Maria da Penha, então, ela vem fruto de uma condenação, né, do Estado brasileiro a partir das violências sofridas pela enfermeira Maria da Penha, né, que por isso que nós temos essa legislação, né? Acho que todos conhecem, todos e todas, a história da Maria da Penha, que foi várias tentativas aí de assassinato pelo companheiro, que não dá para se chamar de companheiro, né, o marido, e em virtude da demora dos órgãos brasileiros, da justiça brasileira de fazer justiça, o Brasil foi condenado em nível internacional, com uma série de elementos aí a serem realizados dentro do Estado brasileiro, e uma delas era ter exatamente esta legislação específica para a garantia dos direitos humanos e para enfrentar a violência doméstica, que foi assim então a criação da Lei Maria da Penha. Vale uma aula específica sobre essa luta maravilhosa do movimento feminista e do movimento de mulheres que resultou na Lei Maria da Penha, né? Só falar sobre isso, de tão bonito que foi, mas enfim, né? A ideia é que a gente possa passar aqui sobre os olhos, né, sobre essas legislações que são marcos fundantes de garantia de direitos fundamentais e direitos humanos, o ECA e a Lei Maria da Penha, para a gente poder ir avançando no nosso raciocínio.
Tá? Então, todos esses avanços legislativos foram, sem dúvida, fundamentais para a consolidação de novos padrões comportamentais no nosso país, fazendo com que a violência intrafamiliar passasse a ser encarada não mais como um assunto da vida privada, né, e de fórum íntimo dos envolvidos, mas estivesse pautado na agenda pública das iniciativas legislativas e das políticas públicas brasileiras. Vejam, estou lendo aqui, tá? O que eu fiz um esquema, então quando eu olho para cá para o computador é para poder ler melhor. Até vou dar uma viradinha aqui para dar uma facilitada para a leitura, né? Então eu fiz um esquema para poder ir fazendo a aula aqui para vocês. Então, o que acontece, né? Esses históricos, esse histórico que eu trago aqui para vocês das legislações, é importante a gente salientar que ainda com a existência dessas legislações, né, nós não temos um avanço considerável no sentido da redução de violência. Então, isso mostra o quanto é necessário não só a manutenção dessas legislações, como a qualificação, né, dessas legislações. O exercício da aplicação dessas legislações de forma muito contundente no dia a dia do sistema de justiça brasileiro. Por que eu digo isso? Porque os números, eles não mentem. E ao invés das pessoas dizerem que tem que acabar essa lei porque não está adiantando nada. Não. Ao contrário, né? Nós precisamos manter essas legislações para assim enfrentar essas violências, porque elas não existindo, a nossa situação ia ser ainda muito pior, né? Ainda pior. Então, assim, o que nós temos para falar aqui? No entanto, os números mais recentes, pessoal, sobre violência doméstica e familiar no país indicam que estas ações, que eu estou falando para vocês aqui, só surtirão efeito quando associadas a políticas permanentes de Estado. Ou seja, não adianta só ter legislação, nós temos que ter políticas públicas, correto? Com foco no investimento, a prevenção e a ênfase para a educação infantil, né? Por trás desses crimes, então, evidencia-se a falta de políticas de prevenção, em especial investimento na área de educação, voltado para criar uma cultura de respeito aos direitos humanos. Isso aí é a afirmação da Leila Barstedt, que é membra do Comitê de Peritas do Mecanismo de Monitoramento da Convenção de Belém do Pará. Tá? Segundo o anuário, o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi apresentado em 2019, nós já temos números mais eu acho, novos disso, né? Vou apresentar alguns para vocês, mas vou a partir do esquema que eu montei aqui. Os dados compilados em 2008 apontam que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no país. Tá? Em 98% dos casos, o agressor é parceiro, marido ou ex-companheiro. E ainda que a cada 4 horas, uma criança de até 13 anos, na maioria meninas, vítimas de estupro. E praticamente na maioria absoluta dos casos, esse crime acontece dentro de casa, onde o estuprador é da família, padrasto, pai, tio, avô ou conhecido. Né? Segundo a ONU, o lar é o local mais inseguro para as mulheres e para as crianças. Então é sobre este local que nós estamos falando e a necessidade, sim, de legislações que regulem este local, que é o espaço doméstico, o espaço familiar. Quem é contra, em regra, essas legislações são exatamente agressores, né? Abusadores, e são estes homens, em regra homens, né? Que nós vamos nos debruçar sobre o estudo, né, destes homens que acabam, vamos dizer assim, cultuando essas legislações que nós somos contrárias, que é a imposição da guarda compartilhada e a lei da alienação parental. Esses homens cultuam essas legislações como uma coisa maravilhosa. Exatamente, porque são legislações que permitem, que perpetuam a violência doméstica e o patriarcado como forma de dominação de mulheres e crianças. Muito
comum, né, para uma sociedade tão violenta como a nossa, mas nada comum para uma sociedade com legislações tão avançadas como as nossas, que precisam ser, né, vinculadas aos direitos humanos fundamentais, que precisam ser garantidas, né? Bom, o que eu posso falar ainda, né, sobre estes números é que nós temos aqui, os números apontam ainda que no Brasil as crianças são as principais vítimas em ambientes de conflito familiar e que mais de 80% das mulheres que sofrem violência doméstica são mães. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui é que nós estamos tratando de duas populações que não podem ser tratadas de forma separadas, que são mulheres e crianças, quando nós falamos de violência doméstica, quando nós falamos de legislações nesse sentido e quando nós falamos de políticas públicas, correto? Porque elas estão juntas, imbricadas, não tem como, né, ser diferente, né? O que acontece, né? A mudança cultural, né, da sociedade brasileira ainda, que perpetua a violência patriarcal, como eu disse, carece de iniciativas para além das já colocadas até aqui. Contra o machismo, contra a violência misógina, né, contra o patriarcado, né, nós precisamos enfrentar e mudar hábitos e comportamentos que desqualificam a mulher, que diminuem a condição da mulher ou que autorizem a violência contra crianças e adolescentes. Aí eu cito aqui uma frase da Maria da Penha que diz: o machismo mata e a omissão pode situar o Estado como cúmplice. E é exatamente isso que nós vivemos no Brasil, especialmente nesse período caótico, né? De pandemia, de violação sobre todos os aspectos de direitos humanos, mas sobretudo de mulheres e crianças que são violadas com a ausência aí de políticas públicas sequer para manutenção das suas vidas, que é o que nós estamos enfrentando, né? A falta de vacinas, a falta do auxílio emergencial, a falta de uma renda básica, a falta, enfim, de uma série de questões que estão sendo de um trabalho digno, né, de uma alimentação digna, saudável, né? Então todos esses direitos humanos estão sendo violados e a pandemia ela vem sendo um espaço para deflagrar toda essa desigualdade do sistema social brasileiro e que precisa ser enfrentado através de políticas públicas e também de legislações, né? Bom, então, pessoal, falando sobre isso, né, acho que ainda eu gostaria de citar, né, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, eu sou coordenadora da Força Tarefa de Combate aos Feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos um trabalho de levantamento das mortes de mulheres que morrem em virtude da sua condição de gênero, né? Esta força-tarefa ela é uma ação institucional, mas que conta com o apoio dos movimentos sociais, e nós estamos sempre analisando os dados que são ofertados pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado Gaúcho, e no último período nós tivemos um crescimento exponencial do feminicídio no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Em 2019, o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado brasileiro que mais matou mulheres. Em 2020, nós fomos o quarto estado brasileiro que mais matou mulheres, né? E o levantamento da violência, dos tipos de violência doméstica aqui no estado do Rio Grande do Sul apontou para uma redução de todos os tipos de violência. Claro que nós sabemos que isso aconteceu somente em virtude da pandemia, porque as pessoas estão com mais dificuldade de acessar os espaços de denúncia, e não porque a violência diminuiu, muito pelo contrário, mas que de todos os tipos de violência, mesmo na pandemia, teve uma que aumentou nos registros, que é o estupro. E destes estupros, um número muito alto de estupros, né, um aumento considerável que nós tivemos em relação a 2020, nós vamos comparar 2019 com 2020 aqui no Rio Grande do Sul, foi o aumento dos estupros, consideravelmente o estupro de vulnerável que mais cresceu, então de crianças, né, de 1 a 14 anos. Então, esse cenário todo de violência, esse cenário todo dantesco,
de perpetuação da violência intrafamiliar, ele precisa ser entendido a partir dos números e ele precisa ser analisado quando nós falamos de legislações vigentes à organização das famílias brasileiras. E é um pouco disso que eu vou falar com vocês agora no tópico 2. Então, iniciando o tópico 2 da nossa aula sobre violência de gênero e suas manifestações no direito de família. Como a violência de gênero aparece nos processos de alimentos, guarda e divórcio. Vamos então para o tópico 2. No tópico 1, nós fizemos uma análise sobre a legislação brasileira, os direitos humanos e fundamentais e especialmente os direitos humanos e fundamentais de mulheres e crianças e como as legislações que existem no Brasil garantem estes direitos. Bom, nós então agora vamos entrar no tópico 2, que trata exatamente das legislações violadoras de direitos humanos fundamentais de mulheres e crianças, certo? Então, o tópico 2 chama guarda compartilhada obrigatória ou compulsória e lei de alienação parental, utilizadas como ferramentas de perpetuação da violência contra mulheres e crianças. Este é o tópico 2, certo? Bom, o que nós podemos dizer desta afirmação? Sim, é uma afirmação e ela é relativa exatamente à situação, botando aqui o ar-condicionado, exatamente a situação que milhares de mulheres e de crianças vivem em nosso país sendo vítimas de violência doméstica, correto? Bom, os diferentes arranjos familiares brasileiros, né, eles representam hoje uma realidade na nossa sociedade e em todo o mundo, né? As famílias contemporâneas em todo o mundo hoje vivem os novos arranjos e aqui no Brasil não poderia ser diferente, né? Nosso país vem evoluindo no que tange às novas formas de organização das famílias. Assim também são os desafios colocados a partir da implementação de legislações referentes à organização, às organizações familiares, né? E é neste contexto que nós vamos discutir, certo? Tanto a Constituição de 88 como o Código Civil de 2002 ratificam, então, a função, vamos dizer assim, né, social da família. Então, como é que nós podemos citar isso, né? As modificações pertencentes aos direitos de família, provenientes da Carta Magna de 88 e do Código Civil de 2002, ratificam esta função social, correto? Principalmente a partir da proclamação da igualdade absoluta dos cônjuges e da prole, das obrigações concernentes à guarda, educação e manutenção dos filhos, com a função do poder do juiz para decretar quem revela as melhores condições de exercê-las, bem como para interromper ou destituir os pais do poder familiar quando carecerem as obrigações a eles inerentes da importância do direito a alimentos, com a inclusão dos companheiros e da observância das ocorrências socioeconômicas em que se deparem os interessados. Eu sempre dou uma olhadinha aqui no meu esquema que eu preparei para essa aula, certo? E ainda a imposição a ambos os cônjuges separados judicialmente de colaborarem na proporção de seus recursos para a manutenção da prole. Então, tudo isto, né, é este novo contexto da família brasileira apresentada, como eu falei, pelas legislações, sobretudo com a Constituição Federal e o novo Código de 2002, certo?
Bom, a partir deste novo momento de legislações, nós então temos a inclusão do Instituto da Guarda Compartilhada no nosso ordenamento jurídico em 2008, através da Lei 11.698, né? E em 2014 da obrigatoriedade da guarda compartilhada. Eu queria falar aqui que é a guarda compartilhada compulsória, ou seja, não tem discussão. Né? Em 2014, então, entra a regra, né? A guarda compartilhada como uma regra. Vejam, começo falando aqui da guarda compartilhada, e quem vos fala, né, é uma militante do movimento feminista, advogada, já milito há 20 anos no movimento feminista, e que muitos homens, especialmente, nos atacam por nós questionarmos a lei da guarda compartilhada obrigatória, certo? É a obrigatória que nós questionamos, porque dizem que, bom, que igualdade é essa, então, que vocês querem, porque então vocês agora que conseguiram, os pais também são responsáveis e vocês não querem, então vocês têm que decidir o que vocês querem, porque isso, porque aquilo, porque não sei do que. Bom, vejam, o que nós estamos dialogando aqui é que não é possível, certo? Que uma legislação obrigue determinadas condutas em relação ao contexto familiar sem uma análise prévia deste contexto. Portanto, tudo que é obrigatório, sobretudo no que tange aos relacionamentos intrafamiliares, não nos parece correto ou adequado, a melhor palavra. Sobretudo num país com tanta violência doméstica, com tanta violência intrafamiliar. Reside aí o principal elemento da nossa crítica à obrigatoriedade de uma guarda, né, que faz com que, novamente, nós tenhamos agressores, abusadores, estupradores em contato com vítimas que já têm medida protetiva. O que acontece no Brasil hoje, através da implementação da guarda compartilhada obrigatória, é uma verdadeira tortura com mulheres, com crianças, mas especialmente mulheres que conseguiram finalmente, depois de anos, e todos os estudos apontam que não é um ciclo fácil de se romper o ciclo da violência, depois de anos, então conseguem romper este ciclo, auxiliadas pela Lei Maria da Penha, especialmente através das medidas protetivas, e mesmo com a existência de medidas protetivas em relação para a proteção destas mulheres, estas mulheres são obrigadas a conviver novamente com estes agressores, sejam delas próprias ou dos seus filhos e filhas, em virtude da obrigatoriedade da guarda compartilhada. As medidas protetivas não têm sido estendidas às crianças, como diz a Lei Maria da Penha, em virtude da obrigatoriedade da guarda compartilhada e da Lei da Alienação Parental. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma verdadeira não aplicação da Lei Maria da Penha em virtude de duas legislações que existem exatamente na nossa avaliação do movimento de mulheres, do movimento feminista, das advogadas feministas, existe exatamente para que a Lei Maria da Penha tenha dificuldade para ser aplicada, para diminuir os resultados da Lei Maria da Penha. Essas legislações acabam sendo uma ferramenta de perpetuação do patriarcado, do machismo e da violência dentro de casa. Então, esses agressores retornam tendo contato com essas mulheres na hora que ela entrega a criança para este agressor, que, em regra, também agride a criança, correto? Muito bem, esse agressor, então, ele vai ter a oportunidade de acessar a vítima e utiliza a guarda compartilhada para isto, e se a mulher tiver, ou a família, algum tipo de denúncia
exatamente por este compartilhamento de guarda, ela será rotulada como alienadora. Ela não pode achar ruim a guarda compartilhada obrigatória. Ela tem que gostar, achar ótimo. Porque se ela reclamar, né, que ela está em perigo, ou que seus filhos e filhas correm risco, ela é automaticamente rotulada, né, enquadrada na lei de alienação parental, podendo inclusive perder a guarda dos seus filhos para genitores, agressores, estupradores e abusadores. Então é por isto a afirmação do tópico 2. Estas duas ferramentas, essas duas legislações, conjuntamente utilizadas, atuam hoje, servem hoje para a perpetuação da violência contra mulheres e crianças nas famílias brasileiras. E é por isso que nós defendemos a mudança da guarda compartilhada, não sendo mais obrigatória, ou que necessariamente exista uma análise caso a caso para que ela possa ser decretada, e nós vamos estudar isso no decorrer da aula, e a lei da alienação parental seja revogada. Não exista mais lei de alienação parental no Brasil, uma vez que o ECA, que é o maior, vamos dizer assim, ordenamento legal de defesa dos direitos humanos das crianças e adolescentes, ele cita a questão da alienação. Então, por que não utilizar, né, o ECA para, então, denunciar a alienação? Bom, eu vou dizer por quê. Porque essas legislações é para exatamente violar também o ECA. Né? Então, é isso que nós estamos enfrentando no Brasil. E é por isso que nós precisamos de espaços como estes, como o curso hoje aqui nos proporciona, para que nós possamos denunciar esta situação que nós estamos enfrentando aí com centenas e centenas de milhares de mulheres. Centenas e centenas, eu acho que não chega a ser milhares, né, vítimas de alienação parental, mas muitas pessoas, mulheres e crianças, vítimas dessa legislação. Eu costumo dizer que fosse só uma, já teria que ser revogada. Correto? Uma criança que tivesse na mão de um genitor estuprador já deveria ser revogada. Mas não é o caso. Nós temos várias crianças, né? Nós temos várias mulheres compartilhando guarda com agressores, com estupradores, né? Esta é a realidade. E é por isso que nós precisamos denunciar, mas mais do que isso, entender como este processo chegou no limite que chegou. Que é exatamente o que eu estou explicando para vocês aqui. Correto? Então, o que acontece? Nós tivemos a inclusão do Instituto da Guarda Compartilhada, como eu disse, em 2008, né? E em 2014, mas ela era um outro estilo, né? A guarda compartilhada, quando fosse possível. Tudo é quando se fosse possível, né? Nada que é regra, né, absoluta vai ser justo. E em 2014, então, nós tivemos esta inclusão da guarda compulsória, compartilhada compulsória, ou seja, é a regra. Ah, não, mas os juízes e as juízas conversam, analisam. Não, não analisam, né? Então eu vou dizer, não está sendo analisado. Pode ter exceções, mas esta não é a regra que nós estamos vivenciando. Nós estamos falando aqui quem trabalha com isso, que atende mães e crianças. Não, mas essa é uma grande invenção. Então todo mundo inventou a mesma coisa, porque as mães que nunca se conhecem contaram a mesma história. Não é possível, né? Não é possível. Então nós temos núcleos e núcleos de mães pelo Brasil, todas inventaram essa história e elas mentiram igual. Bom, o que nós vamos ver aqui, tá? Primeira coisa. O conceito de guarda, ele é muito menor do que o conceito de poder familiar, correto? E o que acontece? O poder familiar, que este sim deveria ser discutido e efetivado de uma maneira mais coletiva e mais regrada, não é. O que é o objetivo central hoje das disputas nos processos de pós-divórcio? A guarda. Não se fala em poder familiar. Exatamente em virtude desta mudança
incluindo a obrigatoriedade da guarda, porque só aí que os genitores foram ver o que é, afinal. Né? A tal da guarda. E aí o que nós vemos? Certo? Nós vemos aí então a diferença da guarda e do poder familiar, o poder familiar como um poder decisório, amplo, né? Inerente ao pai e à mãe, ou os pais e as mães, né? Vinculado a cuidados, a educação, né? A vida da criança ou do adolescente, e a guarda como um elemento menor também faz parte do poder familiar, que trata especificamente da companhia, convivência e dos cuidados diários. Então a disputa acabou ficando em relação exatamente só à guarda, né? E aí a gente avalia isso também como uma mudança que através dessa mudança que aconteceu também acabou, vamos dizer assim, não ajudando para que pais e mães entendessem a importância do poder familiar e das próprias legislações nesse sentido, certo? Então nós vamos aqui, o que acontece? Então nós temos vários tipos de guarda, né? Mas apenas a guarda compartilhada e a guarda unilateral, elas são apresentadas no ordenamento jurídico brasileiro. Existe ainda a guarda nidal, que é uma guarda onde os pais saem da casa e a criança fica ali, então com um conceito de ninho. E tem a guarda alternada, que também é um conceito que não é utilizado no Brasil, mas não é oficialmente. Não é dizendo, não existe guarda alternada no Brasil, mas existe. Porque a maneira que hoje é imposta pelos tribunais, e eu não vou falar só de juízes e juízas, vou falar do sistema de justiça, ela faz com que as crianças vão e venham nas casas para, assim, respeitar tempo de convívio equilibrado entre os pais e mães, e o que menos interessa é a condição da criança. O menos interessa. Certo? O que interessa é o que os pais e as mães querem, sobretudo os genitores. Que ruim, né? Pois é. Mas essa é a realidade. Então, estes são os modelos que eu apresento para vocês, né? A guarda... Existe, então, uma confusão. O que acontece? As legislações, elas não estão ajudando para que as pessoas entendam o que é poder familiar, o que é guarda, os tipos de guarda. Não. A legislação hoje, como se dá, ela mira no aspecto da disputa. E aí fica tudo em torno da guarda. E especialmente a guarda compartilhada acaba sendo utilizada para uma possível desresponsabilização de alguns direitos que as crianças têm por parte do genitor. Então, o que nós temos? Não é raro nós vermos, né, genitores querendo guarda compartilhada dos filhos com a esperança de não precisar pagar alimentos, o que não existe. Nós vemos genitores querendo esta guarda compartilhada, mesmo sabendo que não tem nenhuma condição de cuidarem dessas crianças, que vão largar nas suas mães ou nas suas companheiras atuais dessas crianças, né, simplesmente para se desresponsabilizar, né, especialmente da questão dos alimentos. É muito utilizado e que depois acabam percebendo que isto não vai acontecer, mas que muitas vezes acontece, porque eles não têm que pagar, legalmente eles têm essa responsabilidade, mas no dia a dia isso não acontece, né? Então o que acontece? Acontece que, bom, eu vou ficar com meu filho e eu pago lá o que eu tenho que pagar para ele nos dias que eu ficar, e tu que se vire com os dias que tu ficar. Então a criança é um negócio, né? E a utilização da guarda compartilhada obrigatória vem sendo exatamente sendo esta ferramenta para essas desresponsabilizações e para a transformação das crianças em elementos de disputas
vinculadas a bens, a questões materiais, como especialmente a questão dos alimentos. Bom, pessoal, então assim, o que nós temos, assim, nesse sentido, né? Já citei as guardas, então o que nós temos, né? Nós temos a guarda, o que vale no Brasil, guarda compartilhada obrigatória e guarda unilateral, quando o pai ou a mãe renunciar a esta guarda. Só se ele disser que ele não quer, porque senão a guarda é assim. Então o agressor, ele vai ter que dizer que ele não quer. É óbvio que ele não vai dizer. Porque exatamente se ele é um agressor, ele vai querer continuar acessando a vítima. Ele odeia a Lei Maria da Penha. Né? Ele diz que gosta do ECA, mas na casa dele é como as crianças, é como ele quer, como ele, né? Não tem nada essa aí de prioridade absoluta, que o Estado, a sociedade, todo mundo tem responsabilidade por uma criança que pode estar sendo violentada ou abusada dentro da casa dele. Não. Não tá nem aí para essas legislações. Por isso que odeiam essas legislações. Por isso não querem esse tipo de legislação, né? Então, o que acontece? Essas duas guardas existem e aí nós temos os outros dois modelos de guarda que não existe. A Nidal praticamente não tem conhecimento de pessoas que utilizam essa guarda, a não ser combinação entre os próprios pai e mãe, né? E a guarda alternada é o que foi transformada, a guarda compartilhada obrigatória, ela foi transformada em guarda alternada. Mas ninguém fala que é alternada, mas na prática, a maneira que as pessoas utilizam a guarda compartilhada obrigatória quando é citado no texto legal a tal da tempo de convívio equilibrado. Então, o cerne da discussão, ele não é a educação, como vai ser, vamos debater, né? Não é essa coisa tão bonita que é o poder familiar, né? Que é tão importante que é o poder familiar, né? E a necessidade de diálogo para uma melhor, vamos dizer assim, implementação deste poder. E vira tudo o tal lá da disputa da guarda, que inclusive é dito, né, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, que precisa ter um diálogo mínimo para que a guarda compartilhada obrigatória exista. Só que também isso não está sendo levado em conta na hora da sua decretação, já que ela é regra. Por óbvio, né, que um agressor e a sua vítima não tem um diálogo mínimo. Mas isto não é levado em consideração. E isto é um elemento seríssimo. Então, nós vemos aqui, né, o que acontece. Em 2008, nós temos a instituição da guarda compartilhada legal, que era aquela inicial, onde a aplicação da guarda compartilhada onde for possível, né? E com a inclusão da guarda compartilhada obrigatória, ela se torna, então, guarda compartilhada física, o conceito da guarda compartilhada. O que aconteceu nessa mudança de legislação, certo? Vejam. Nós tivemos retirado do texto elementos fundamentais da vida das crianças. Antes eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Sobre a questão da guarda alternada. E é por isso que nós temos crítica sobre a guarda compartilhada obrigatória também, porque na prática ela é alternada. A guarda alternada, ela ocorre quando os filhos ficam sob a guarda unilateral de um dos pais por períodos alternados. Por exemplo, o filho ou filha passa o final de semana com a mãe e o outro com o pai. Isso lembra vocês alguma coisa? Bom, ainda que não haja previsão no ordenamento jurídico brasileiro, em não raras as vezes identificamos decisões judiciais que implementam esse tipo de critério no modo de regulação da guarda, sendo encontrada, portanto, em jurisprudências. Este modelo de guarda pressupõe a alternância de residências e, por esta razão, é muito criticada, tanto na doutrina brasileira como no direito comparado. Na França, por exemplo, é expressamente proibido, desde 1984, sob a justificativa que interrompe a continuidade do desenvolvimento da criança e fere seus interesses, gera instabilidade emocional, psíquica, em virtude das constantes mudanças. Sempre que nós vamos fazer alguma crítica, um movimento de advogadas feministas, ou um movimento feminista, um movimento de mulheres, nós
utilizamos outros países, né, também, para mostrar como outros países que já viveram legislações que podem ter violado direitos, acabaram identificando isso e retirando do seu ordenamento. É o caso da França. A guarda alternada está proibida. E aqui no Brasil o que mais acontece é a regra, embora não esteja oficialmente ali no ordenamento, mas é o critério para a regulação, é assim que é decidido nas sentenças. Então, é realmente uma situação bem preocupante, tá? O que eu queria falar para vocês, tá? O modelo original de guarda compartilhada, ele é um modelo muito interessante. Por quê? O original, né? É um modelo interessante, embora deixasse a desejar também sobre o debate do poder familiar, ou seja, a legislação de 2008, eu estou falando aqui, né? Eu já citei a legislação, vou citar para vocês de novo, 11.698 de 2008, porque ela amplia, né? Tira aquela coisa que, não, a guarda é sempre da mãe, até porque nós precisamos, é o direito da criança ter convívio com o pai, e nós precisamos exercitar a paternidade num país onde nós temos aí milhões de crianças sem o pai na certidão de nascimento, certo? Esse é um exercício fundante para os homens, inclusive, para o exercício do amor, do afeto e da sua responsabilidade como pai. Já o que acontece? Nós, isto não quer dizer, portanto, né, que nós não somos a favor da guarda compartilhada, nós somos, por estes elementos que eu estou apresentando aqui, mas não da maneira que ela vem colocada hoje na forma obrigatória. Né? Então, o conceito, né, o conceito de que trata a guarda compartilhada, onde ambos os genitores decidirão sobre a vida do filho ou da filha menor de idade, em nível de igualdade, não importando o período de permanência do filho com cada genitor. De acordo com os preceitos aí do nosso... Está na bibliografia, que é o Rodrigo da Cunha Pereira, a guarda compartilhada ela é um novo modelo cuja proposta é tomada de decisões mais importantes em relação à vida do filho ou da filha, mesmo após o término da sociedade conjugal. Então, por isso, a guarda compartilhada ela é, sem dúvida, um elemento fundante, né, para o bom exercício dos relacionamentos familiares, né, para o exercício saudável e civilizado entre homens e mulheres, ou mulheres e mulheres, homens e homens que se separam, né, se divorciam. No entanto, ela não é um modelo indicado como regra quando nós vemos a quantidade de famílias brasileiras que vivem casos de violência doméstica, né, intrafamiliar, e que essas pessoas depois vão ter direito sobre crianças, sobre a vida dessas crianças e de acesso novamente a essas vítimas. Eu vou repetir como um mantra isso aqui. Então, como eu disse anteriormente, né, essa modalidade surgiu no Brasil em 2008, que alterou 2 artigos do Código Civil, o 1583 e o 1584. Então, essa lei deu origem ao conceito da guarda compartilhada legal, que definiu pela responsabilização conjunta, concernente ao poder familiar dos filhos comuns. Posteriormente, então, veio a Lei 13.058 de 2004, que alterou o parágrafo 2º do artigo 1583, passando a constar expressamente que na guarda compartilhada o tempo de convívio com os filhos e filhas deve ser dividido de forma equilibrada entre os genitores, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos menores. Disposição que apresenta o advento da guarda compartilhada física. Muito bem. Logo, existem 2 formas, né, distintas da guarda compartilhada. Então, neste novo modelo, elementos fundamentais para a definição de guarda, de como definir esta guarda, a resguardar o bem-estar dos menores, como afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, e o destaque para os temas da saúde, segurança e educação, eles foram retirados do texto legal.
esta afinidade, a importância desses direitos mais amplos na nova legislação que obriga a guarda compartilhada, ela só raciocina versa sobre o convívio equilibrado, né? Além disso, da mudança, também no parágrafo 2º do artigo 1584, onde fica determinado que, mesmo sem acordo entre os genitores, a guarda compartilhada será imposta como regra, né, reside exatamente, né, nas alterações legais que nós estamos citando, exatamente um dos problemas. Porque ela implica não só na guarda compartilhada compulsória, mas também nas suas consequências, que é o objeto que nós estamos discutindo aqui, né? Ou seja, sob a perspectiva dos direitos fundamentais e direitos humanos, ou seja, gera uma violação desses direitos quando tu obriga uma criança a conviver com um pai ou genitor, e aí entra este elemento, né, que é bem importante, né? A violência contra a mãe e somente contra a mãe, ela não é considerada um elemento importante na hora da definição da guarda. Portanto, a violência psicológica não vem sendo considerada uma violência, porque eu falei lá no tópico 1, né, que a maior vítima dos ambientes familiares conflituosos são as crianças, e que a maioria das mulheres que sofrem violência são mães. Então, não respeitando esta realidade, os tribunais decidem que, se ele só agrediu a mãe, não tem problema e se a criança assistiu. Então, não tem problema violência psicológica e não tem problema uma possível violência contra a própria criança. Porque o agressor de mulher, por óbvio, pode também, né, agredir o filho. Peço desculpas que o ar aqui tá me deixando com... Então, o que nós vemos aí, né? Que já no período de discussão deste projeto de lei complementar, tá? Que foi depois posteriormente aprovado em 2014, o movimento de mulheres e feministas já alertava para o risco que significava a nova legislação, do ponto de vista das mulheres vítimas de violência e que, por consequência, também atingiria crianças e adolescentes envolvidas nesses processos violentos. E aí eu vou citar aqui parte do artigo da agência Patrícia Galvão, do dia 29 de novembro de 2014. A automaticidade da declaração de guarda, caso o projeto venha a ser aprovado, poderá, além de prejudicar as crianças envolvidas, ampliar e prolongar eventuais situações de violência doméstica, forçando a vítima a ter constante presença do agressor próximo a ela. Não, elas não são Nostradamus, mas é óbvio, né? Por isso é importante que cada caso seja analisado de modo que cada família tenha suas particularidades contempladas pelo Poder Judiciário. Isto que no Instituto Patrícia Galvão estava sendo dito por advogadas, juristas, feministas, nós estamos dizendo agora, em 2021. Não pode. Está dando errado. Está abrindo precedente para a violência. Continuando então, pessoal, nós estávamos no tópico 2 da nossa aula e falando então sobre as duas legislações que ferem direitos humanos fundamentais de mulheres e crianças, a Lei da Guarda Compartilhada Obrigatória e a Lei da Alienação Parental, e estávamos analisando, né, a contrariedade, né, a possibilidade da guarda compartilhada obrigatória e o respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós estávamos dizendo? Como já referido o histórico das famílias brasileiras, né, apresenta uma carga excessiva de violência ao longo do tempo, que se manteve alicerçada em modelos patriarcais que não permitiam qualquer intervenção estatal, que é um debate que nós estamos fazendo desde o início da aula, perpetuando assim violências que necessariamente deveriam ser mantidas em sigilo. O ECA, né, e a Lei 13.010 de 2014, que é a Lei da Palmada, né, ou a Lei Menino Bernardo, foram legislações que vieram na contramão desta cultura, visando proteger as crianças e os adolescentes, ou seja, criando uma responsabilidade do Estado e da sociedade sobre a vida das crianças e a proteção das crianças. Então, diversos artigos do ECA
como no artigo 4º, 5º, 15º, é possível identificar a intenção do legislador de responsabilizar o Estado, a sociedade e a família em relação às condições de crianças e adolescentes, com prioridade aos direitos humanos e à prevenção de violência, inclusive intrafamiliar. Então, os artigos 18 e 70 também versam sobre a dignidade da pessoa humana, da criança e dos adolescentes, e ainda falam da contrariedade, né, do direito a serem educados com o uso de castigo físico, que seria uma violência. Então, como é que pode a guarda compartilhada com agressores? Não é possível, né? E ainda o artigo 130 do referido estatuto, que trata do afastamento do agressor da moradia comum com a da criança vítima por meio de aplicação de medida cautelar. Vocês estão vendo que não é possível o Instituto da Guarda Compartilhada Obrigatória e o respeito ao ECA? Por esses motivos. Porque na lei, no texto legal, poderia ser uma intenção, mas o que está acontecendo é outra coisa na vida real. É o não respeito à Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente e da Lei Maria da Penha, né? Destaca-se ainda que a prática comum nos tribunais, no que tange as varas de família, que é um pouco do que eu já falei para vocês aqui, esse é o meu esquema, né? A ausência, então, completa de análise de processos judiciais em outras varas, diferentes especialidades, com destaque para as varas criminais e de violência doméstica, ainda que esses litígios envolvam as mesmas partes que na vara da família discutem a guarda compartilhada obrigatória, né? O resultado desta negligência estatal é a exposição de crianças e adolescentes a genitores agressores, que por ação, omissão ou negligência violam direitos humanos daqueles que o Estado deveria proteger como prioridade absoluta. Bom, então aí agora eu vou entrar aqui no debate sobre alguns elementos que são sempre utilizados, certo? Para defender o direito destes genitores, que é o superior interesse do menor. Esse é um dos elementos. Então, o superior interesse do menor é um dos argumentos mais utilizados para justificar a imposição da guarda compartilhada obrigatória. E é o princípio que automaticamente estaria contemplado pelo convívio paterno, independente das condições impostas a crianças e adolescentes para que ela ocorra. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que não é possível citar o superior interesse da criança, né? Quando, na verdade, o que está valendo é o superior interesse do genitor. Porque é sempre esse argumento, né, são um dos argumentos mais utilizados, né? E este princípio, ele decorre da Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil, né? E que não tem nada a ver com garantir direito de genitor, né? Então, toda criança tem direito às medidas de proteção, que na sua condição de menor requer, né, por parte da família, a sociedade, do Estado, todo tipo de cuidado, de reconhecimento como direitos superiores, inclusive quando em confronto com pretensões de seus pais. É um festival, né, de violação de direitos humanos aí, porque viola o ECA, viola aqui a Declaração dos Direitos da Criança, né? Viola o Pacto de São José de 1969. É isso. Não interessa o direito da criança. Interessa o direito do pai. Que eu nem chamo de pai nesse caso. Chamo de agressor. Né? Nós temos aí crianças, então, que com o argumento do superior interesse da criança, essas crianças são retiradas à força das mães pela necessidade do convívio paterno, porque é um direito da criança. Mas se ela, ou seja, a palavra da criança também não tem validade, a expressão corporal da criança, né? O que a criança fala, verbaliza. Então, a palavra da criança precisa ter valor no ordenamento jurídico brasileiro, né? O que nós vemos aí são verdadeiras violações de direitos quando essas crianças são arrancadas, né, de dentro dos lares, né,
sobre atuação, inclusive, dos oficiais de justiça. Nessas situações, mesmo que os menores apresentem comportamento de desespero por serem distanciados do progenitor cuidador, na maioria das vezes as mães, o cumprimento das medidas é realizado, gerando assim uma convivência forçada com outro genitor, ordenada por decisão judicial sem nenhum respeito a tratamentos internacionais de proteção aos direitos humanos, ou ainda, sem considerar nossas próprias legislações que determinam que crianças e adolescentes não serão expostas a situações cruéis, degradantes, vexatórias, ignorando também as sequelas emocionais e psíquicas resultantes desses processos e que vitimizam menores através do uso da força. Nós temos ainda o elemento da tenridade, né, que até um tempo atrás era considerado até os 4 anos e outros países vêm considerando isso, inclusive isso vem sendo alicerçado pelo posicionamento da Organização Mundial de Saúde, certo? E que também não vem sendo respeitados pelos tribunais atualmente. Ou seja, não é raro casos de crianças ainda lactantes serem separadas das suas mães para ter o seu superior interesse respeitado. Então, contrariando regras de direitos humanos, mais uma vez, né, que diz que as crianças precisam ter alimentação exclusiva aí do peito até uma determinada idade, né, e a necessidade do leite materno até os 2 anos, não vale no Poder Judiciário, né, não vale para as nossas decisões, porque as crianças acabam tendo que... É uma tortura, né, para a mãe que fica querendo amamentar, naquela situação também física ali, né, do leite, e especialmente para a criança que vai passar a noite aí com o genitor que não tem como dar mamar. Nem nestes casos nós estamos conseguindo avanços. Então, essas são situações que nós precisamos aprofundar o debate sobre a garantia de direitos humanos de crianças nesse país. E por isso nós somos contra a guarda compartilhada obrigatória, nos moldes que ela está sendo adotada. Né? Então, eu poderia ficar falando durante horas aqui, né, pessoal? Então, nesses casos, assim, a preferência materna não teria nenhuma violação ao direito do pai na guarda compartilhada, porque não é só a alternância de lares, é o convívio do pai ali, é o pai auxiliar na lactação, né? Isso é a guarda compartilhada. Né? É o pai conviver com esse momento do filho, né? Então, vejam, ou da filha. Então, este é o modelo da guarda compartilhada lá de 2008, que foi alterado em 2014 para satisfazer esses desejos aí, né? Paternos, né? De genitores que têm muito mais interesse em se desresponsabilizar de responsabilidades, ou se eximir de responsabilidades, ou de continuar tendo acesso às suas vítimas, né, como é o caso das mulheres e das crianças. A outra análise que nós vamos fazer aqui é sobre a violação à Lei Maria da Penha, como eu já falei em alguns momentos, tá? Então, o que acontece, né? A análise reside em um dos principais elementos desta aula que nós estamos aqui falando, é sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e a nova Lei da Guarda Compartilhada. Né? A Lei Maria da Penha, em todo o texto legal, ela refere-se à garantia de direitos humanos das mulheres de forma enfática, apontando a responsabilidade que o Estado brasileiro imputa ao poder público de criar condições para que a lei seja efetivada, principalmente quando ela cria os juizados de violência doméstica. Tá? A partir do seu artigo 10 e seguinte, trata dos procedimentos policiais referente às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, bem como aos familiares e testemunhas, e é nítida ao determinar que os mesmos não terão contato direto com os investigados ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. Não, mas no Brasil não tem isso, pessoal, porque a guarda compartilhada obrigatória é obrigatória. Então, se ela tem uma medida protetiva, ela não pode invocar na vara de violência, na vara de família, porque ela pode ser automaticamente enquadrada como uma alienadora, que não quer que o filho conviva com aquele pai,
quando na verdade o que a mãe quer é que o filho não sofra violência como ela sofreu. O que nós vemos são são duas legislações que são verdadeiras ferramentas de tortura contra essas mulheres que por anos e por, sei lá, meses ou por um tempo, foram vítimas de violência. E que hoje, com a anuência legal, esses agressores voltam a ter contato com essas vítimas. Este é o cerne da questão. Então, a Lei Maria da Penha não é respeitada com a utilização da guarda compartilhada obrigatória e com a aplicação da lei da alienação parental. Né? Então, aqui, a partir do artigo 10, fica nítida a intenção das legisladoras de salvaguardar não somente a vítima propriamente dita, mas a família dessa vítima. Nos anos 2017 e 2019 foram incorporadas mudanças no texto legal da Lei Maria da Penha que reforçam a convicção que a legislação atende não só mulheres vítimas, mas também seus dependentes. Né? Bom, e aí nós temos o artigo 12C, onde a legislação dispõe sobre o afastamento do lar a partir do momento em que foi verificada a existência de risco atual ou eminente à vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes. Os seus dependentes estão sempre citados. E por que a medida protetiva aos dependentes, né, extensiva aos dependentes, não é dada hoje nas varas de violência doméstica? Porque nós temos essas duas legislações que permitem que estes homens voltem a acessar essas crianças, essas mulheres. Que permitem que homens pedófilos, né, acobertados pelo poder público, continuem fazendo crianças vítimas por anos desta violência bárbara que é a pedofilia. E eu falo aqui como quem coordenou a Comissão de Direitos Humanos, como atendeu dezenas de mulheres e crianças nessa situação, como atendeu mães que submetiam a entregar o filho para um estuprador, as crianças voltavam com marcas nos corpos, nos genitais, e em virtude da lei da alienação parental não podiam denunciar porque iam perder a guarda. É isto que nós estamos denunciando aqui. É uma não utilização nítida da Lei Maria da Penha, onde eu cito aqui para vocês nessa aula artigo por artigo. Certo? No mesmo artigo ainda, 12C, é possível identificar que determinando expressamente a legisladora diz do afastamento do agressor do lar ou domicílio, aponta preocupação com a proteção dos filhos, que também correm risco durante os processos de denúncias dessas agressões. Não, mas ela vai denunciar e ao contrário, o cara ainda vai dizer, eu tô compartilhando guarda, e se tu denunciar, tu vai ser alienadora. É isso que nós estamos vivendo, um total black test lá da Lei Maria da Penha. Ou seja, o não cumprimento da lei a partir de outras leis que existem exatamente para não ser cumprida. Procurem esses termos do ordenamento jurídico, o que tem a ver não o ordenamento, mas o que tem a ver com o ordenamento jurídico. Então, constata-se uma total incompatibilidade entre a adoção de medidas protetivas contra a violência doméstica e familiar e a obrigatoriedade da guarda compartilhada, uma vez que a doutrina e a jurisprudência indicam que para a eficiência deste instituto é necessária a existência de um diálogo mínimo e uma convivência razoável no que tange às decisões coletivas sobre os infantes. José Fernando Simão, diretor do IBDFAN de São Paulo, pessoal, que diz que para ele o fato dos pais não terem diálogo impede a guarda compartilhada. Ele esclarece que mesmo não sendo a guarda compartilhada, o pai pode tomar decisões sobre a vida dos filhos, saúde, educação, como é. A guarda é apenas convívio. Nós precisamos evoluir, melhorar os nossos conceitos de legislação familiar e trabalhar a perspectiva do poder familiar. E exercitar a paternidade a partir daí, com responsabilidade, com civilidade, sem violência, sem imposições. É isso que nós precisamos avançar, né? Então, os questionamentos que eu faço para vocês aqui é o seguinte. Questiona-se para vocês responderem, tá? Mesmo com todas as implicações legais apresentadas,
Quando denunciada a violência doméstica e familiar por conta da aplicação da Lei Maria da Penha, como é possível que agressores, se valendo da condição de genitores, exijam o compartilhamento da guarda em relação a crianças e adolescentes que também são vítimas e são protegidas pela Lei Maria da Penha? Como é possível julgadores e julgadoras avalizar o compartilhamento de guarda com a existência de processos de violência familiar tramitando em outras varas como a criminal e da violência doméstica? Como é possível que crianças sejam obrigadas a conviver com seus agressores? Como é possível revitimizar a mulher que, por lei, não poderia ter contato com esse agressor a partir de uma imposição legal obrigatória totalmente incompatível com a Lei Maria da Penha e com os tratados internacionais de direitos humanos, a exemplo da Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência doméstica? Essas são as perguntas que eu faço para vocês. E aí, nós vamos para o próximo ponto, que é a Lei da Alienação Parental. Nesse sentido, então, salienta-se, né, um instituto que é tão ou mais violador, que é a compulsoriedade da guarda compartilhada, num país reconhecendo mundialmente pelos números extremamente altos de violência doméstica e familiar, que é a Lei da Alienação Parental. Tá? Esta legislação, que é a Lei da Alienação Parental, Lei 12.318 de 2010, tá? Já tem um amplo debate sobre a sua necessidade de revogação. Vem servindo de escudo para genitores agressores e ou abusadores em vindicar o seu direito de convívio, a partir da ameaça de que mães que denunciem violências contra si e seus filhos e filhas sejam punidas pela lei que transforma mães denunciantes de violência em alienadoras. Este é o rótulo. Vejamos, por exemplo, o argumento usado por um agressor para compartilhamento da guarda das filhas, julgado procedente no STJ. Então, aqui o que diz, né? Ao julgar o recurso do pai contra a ex-mulher, estabeleceu a guarda compartilhada das filhas na hipótese em que houve violência doméstica do homem contra a ex-esposa. A decisão do colegiado foi unânime, seguindo o voto da relatora. O genitor sustentou a ocorrência de alienação parental. Os atos narram que o ex-cônjuge agrediu fisicamente a mãe de suas filhas e ficou proibido de se aproximar dela, mantendo no mínimo 250 metros de distância e de entrar em contato por qualquer meio de comunicação com a ex-mulher ou seus familiares. Criança, os filhos não é familiar. O estudo social realizado concluiu que a visita regular do pai não oferecia risco para as crianças, indicou a guarda compartilhada. A sentença concedeu a guarda, que foi revertida pelo TJ, invocando o melhor interesse das crianças. O Tribunal Fluminense considerou que o convívio de forma compartilhada com os genitores ameaçaria o bem-estar das filhas. No TJ, né, teve, mas aí foi pro STJ. Então, assim que foi, pessoal. Isso é o que acontece, tá aqui. E aí eu vou trazer para vocês aqui os conceitos de duas autoras que eu recomendo a leitura, que é a doutrinadora espanhola Consuelo Barea, tá? Que ela nasceu em Barcelona e tem vários livros interessantes sobre os direitos das mulheres, das crianças e toda essa maneira, né, do direito de família violar esses direitos. Que é ela apresenta aqui a inconveniência da guarda compartilhada, afirmando que a consecução se converteu em um objetivo primordial de homens divorciados que afirmam querer se ocupar dos seus filhos, ainda que quando casados a maioria deles não tenha feito isso, né? E ela tá falando da guarda compartilhada aqui, perdão, não tá falando da Lei da Alienação Parental. E ela fala que então, repetindo, né, que muitos homens divorciados, né, afirmam querer se ocupar dos seus filhos, ainda que quando casados a maioria não tenha feito isso, e para comprovar a imprudência da guarda compartilhada, a autora pesquisa as atuais tendências das legislações, que buscando conhecimento científico, a experiência acumulada desde quando legalmente foi imposta a preferência pela guarda compartilhada em diversos países.
e foram constatados nesses diversos países vários atos de violência contra a mulher em que a guarda repartida estaria servindo para prolongar o controle e o abuso do poder sobre a mulher e sobre sua prole, servindo a guarda compartilhada como meio de não pagar a pensão alimentícia para os filhos em represálias à esposa. Aí a Clara Sotomayor, ela vem e fala ainda. Clara Sotomayor é uma autora portuguesa, que também está na bibliografia, que afirma... ainda tem mais coisas aqui que eu separei para ler para vocês, mas vai ficar muito longo. Mas esse estudo que eu preparei, o meu PowerPoint, eu vou deixar à disposição para vocês também na bibliografia, tá? Clara Sotomayor afirma que durante a convivência dos pais, as regras estabelecidas pelo casal vigoraram de forma espontânea, se bem que entre muitos pares subsiste uma relação de violência psicológica e de submissão que caracteriza uma permanente situação de conflito e que nem sempre se extingue com o fim da relação. Sotomayor, então, nem está incluindo relações conflituosas aí, aquelas que vão, né, que chegam aí para os tribunais. Que ela considera isso um ato criminoso, né, a violência doméstica não é um conflito, né, aí já é um crime. E ela diz, né, que exatamente por isso torna impossível até o conflito, né, ela não está nem dizendo do crime, qualquer lógica de mediação pós-divórcio, mas típica situação de permanente proteção de vítima e de responsabilização do agressor, não só na esfera penal, mas também nas decisões de guarda e de visitas, em que os contatos não devem ser fomentados em casos nas quais as crianças assistam à violência, particularmente favorecida por figuras jurídicas designadas por guarda conjunta, alternada ou compartilhada, que ao contrário, né, de apaziguar o conflito entre ex-cônjuges, promovem a continuidade da relação de violência e abuso. Tá, pessoal? Então, tudo isso é sobre a guarda compartilhada. Então, nós entramos agora sim na LAP. Por fim, né? Por fim, salienta-se então, aqui para vocês, que nós temos um debate acerca das necessárias mudanças da lei da guarda compartilhada como regra, inclusive em casos de violência doméstica e familiar. Este tema é constante no Congresso Nacional. Então, nós tivemos aí uma série de debates e seminários promovidos no Congresso Nacional e, recentemente, uma audiência promovida pela Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso Nacional, né, e as participantes foram unânimes em defender que não é possível, né, o compartilhamento de guarda nessas situações e que nós precisaríamos de uma legislação que analise ou caso a caso ou que retome a legislação anterior. E que exista uma comunicação permanente entre as varas, né, para que nós não cometamos injustiça na hora das decisões. Então, eu cito aqui a psicanalista Ana Maria Lencarelli, que esteve nesse debate, cito ainda a doutora Ana Turler, que é socióloga, né, e cito essas mulheres que estão nesse estudo que eu vou deixar para vocês aqui, que são mulheres que vale a pena vocês procurarem o posicionamento delas sobre todas essas legislações, as duas legislações, porque são pessoas que estão estudando esses temas e nos ajudando neste movimento nacional pela identificação, né, pela guarda compartilhada não obrigatória, especialmente pela revogação da lei da alienação parental, tá? A lei da alienação parental ela é encarada hoje como um novo tipo de violência contra mulheres e crianças, certo? Por quê? Porque ocorre que a ideia da lei o objetivo era proteger crianças e adolescentes dos litígios decorrentes da separação. A lei foi apresentada como mais uma alternativa legal para proibir abusos psicológicos sobre filhas e filhos do divórcio. Ocorre que não foi esse o resultado da lei, tampouco era esse o objetivo, né, do presente Instituto Legal, que é atualmente utilizado para não permitir que a Lei Maria da Penha seja aplicada corretamente, ou pior, não permitindo sequer que a Lei Maria da Penha seja aplicada. Eu vou citar para vocês aqui, não é o caso de uma lei de alienação parental, mas que é o caso da juíza que foi assassinada no Rio de Janeiro com muitas facadas. Ela foi assassinada exatamente no
a partir do objeto da guarda compartilhada, onde ela, no dia do Natal, então, entregava as filhas para o agressor, tentando um diálogo, né? Há muito tempo dispensou seguranças, né? Tinha um debate sobre a alienação parental que não foi para frente, em virtude possivelmente da condição dela, né, como juíza, e quando ela entrega as crianças, ela é esfaqueada muitas vezes durante dos filhos. É isto que nós estamos denunciando. É este acesso a uma juíza. Vocês imaginem uma mulher que tenha muito menos condição de defesa, né, como é o caso de uma juíza. Então, esse é um elemento muito importante para nós analisarmos. Como as mulheres estão vulneráveis com a existência dessas legislações, né? Bom, então, aqui a guarda compartilha a lei, perdão, de alienação parental, então não foi esse o objetivo, né? A Lei Maria da Penha acaba não sendo cumprida, e acaba sendo a LAP, que é a Lei da Alienação Parental, sendo invocada nas varas de família e se transformando numa ferramenta perversa contra mulheres e crianças, adolescentes ou famílias que denunciam genitores criminosos. Então, o que nós temos, né? A acusação de alienação parental, ela surge no contexto do pós-divórcio, normalmente, onde o resultado desta acusação o objetivo, muitas vezes, é a redução ou a extinção da pensão alimentícia, a imposição da guarda compartilhada e até mesmo a reversão da guarda para o agressor abusador, né? Então, o que nós temos aqui? Em um quadro, e aí eu vou fazer algumas citações, né? Em um quadro de desequilíbrio de poder político da maternidade e da paternidade, a alienação parental, em um quadro de desequilíbrio do poder político entre mulheres e homens, de desigualdades no exercício de cuidados na maternidade e da paternidade, alienação parental e síndrome de alienação parental, síndrome não é sequer reconhecida por nenhuma associação científica, nem constante no Código Internacional de Doenças da OMS. Essas duas, né, tanto a lei da alienação parental como a síndrome, entram sem nenhum rigor científico na pauta brasileira. Entre confusões conceituais, e a utilização dessas expressões como sinônimas, foi aprovada então em 2010 esta lei, né? Uma lei gendrada, né? Masculinista, com caráter coercitivo e punitivo contra as mulheres. Ameaças e punições disciplinadoras vão da redução da pensão alimentícia, como eu falei para vocês, a redução da guarda. E a ausência total de contato com a mãe, que é uma das violências novas violências que aparecem a partir desta legislação, que é a privação materna. Procurem também este conceito, ele é muito interessante. Porque quando nós falamos lá de preferência materna é uma coisa, privação materna é outra. Mas vou dizer, mas a privação paterna pode? Não. Em nenhum momento nós estamos falando de privação paterna. O que nós estamos falando é que esta privação, que não é uma privação, é o direito da criança de não conviver com um genitor agressor, que nem pai pode ser chamado. É disso que nós estamos falando. Então, o Estado brasileiro, que ainda é um Estado patriarcal, e o nosso sistema, obviamente, de justiça não escapa ao androcentrismo e sexismo, na alienação parental as acusações não são neutras. São contra a mulher, a mãe, na vasta maioria dos casos, a cuidadora. Reitero misoginamente nenhum valor atribuído à palavra da mulher, que seria mentirosa, implantadora de falsas memórias, especialmente de abusos sexuais de crianças. Então existe uma negação completa da pedofilia e de todos esses números que eu apresentei sobre violência de estupro de vulneráveis aqui no Rio Grande do Sul de 2020. Então, isso é tudo uma invenção e as mulheres incutem falsas memórias na cabeça das crianças. Recentemente, a lei da alienação parental foi revogada no México por ser considerada inconstitucional. E esse conceito de alienação parental busca velar a discriminação existente contra mulheres nos processos judiciais. Contra mulheres e contra as advogadas mulheres,
que sofrem muita violência quando estão defendendo direitos humanos de mulheres e crianças nas varas de família. Essa discriminação acaba por forjar um álibi para violadores de mulheres e crianças, deixando vítimas de violações em total desproteção, especialmente quando este genitor possui bons advogados, boa orientação de como dever agir no processo, passando muitas vezes a ser visto como uma vítima da situação. Esse é um elemento muito comum, né, o do poder aquisitivo desses genitores, de conhecimento das legislações e de advogados e advogadas que se especializaram em defender pais, genitores, agressores, utilizando a lei da alienação parental. Infelizmente, o mercado transformou muitos advogados nisto. Então, a acusação de alienação parental surge frequentemente, como eu falei, no contexto de pós-divórcio e da resistência de pagar a pensão alimentícia, né? Chegando ao limite da imposição da reversão da guarda, a imposição da guarda e a reversão até. Bom, na mesma linha, pessoal, nós contamos com os registros de violência sexual no Brasil, Disque 100, tá? Onde de 70% a 80% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem no âmbito familiar, sendo os pais seguidos dos padrastos os principais violadores, exatamente por isso a jurisprudência nacional é clara, nítida, em valorizar a palavra da vítima em crimes sexuais. Difícil compreender considerando a existência destes dados, porque psicólogos, assistentes sociais, promotores de justiça, promotoras, juízes, defensores são tão resistentes a aceitar essa triste realidade social, culpabilizando as mães que denunciam as suspeitas de violação. Então, a lei da alienação parental ela é utilizada como uma maneira de silenciar mulheres e crianças que são vítimas de violência. Costumamos dizer que é uma prática utilizada nos campos de tortura, onde esse tipo de violência, a tortura, né, utilizada contra as crianças, era o principal elemento de tortura contra as mães. Então, pessoal, encerrando aqui a nossa aula, nós estamos no final do tópico 2, entrando para as conclusões, certo? Nós estávamos falando da lei da alienação parental, né, do caráter masculinista, misógino, que essa lei representa, né? E que falava de algumas situações fáticas aqui do Brasil, né? Onde nós citamos as disputas jurídicas políticas, jurídicas econômicas em torno da alienação parental e da SAP, né, que é a síndrome, e sua rápida disseminação no Brasil por associações de homens, pais, setores e operadores do direito que se devem à permanência da misoginia em nossa cultura e ao androcentrismo do sistema de justiça, mas também como forma de reação às conquistas alcançadas pelas mulheres. Neste caso, caracterizado especialmente pelos ataques à Lei Maria da Penha, fenômeno a qual Faludi designou de blacklash. Acho que eu citei errado antes. Então é blacklash. Blacklash, eu falei, é blacklash. Certo? Salienta-se ainda a procedência do conceito de alienação parental, tá, pessoal? Porque o conceito, ele nada coincidente, né? A aplicação no Brasil, ele vem a partir desta síndrome, que quem pensava e escrevia sobre ela é o Richard Gardner, né? Um pedófilo. Claro, assim, ele se dizia, né? Defendia a pedofilia para a procriação, né? Tanto que atualmente os seus seguidores têm falado somente alienação parental, sem falar mais na síndrome, porque acabava, né, chegando no cara e a base tendenciosa da tal da síndrome que deu origem à lei, né? Então, o que é, assim, é muito louco ouvir o Gardner falando sobre pedofilia. Então, eu gostaria que vocês, né, procurassem os escritos do Gardner, tá? E aqui nós temos uma citação dele que diz, né? O pai tem que ser ajudado a compreender que uma certa quantidade de pedofilia existe em todos nós. Ele tem que ser ajudado a entender que a pedofilia foi considerada a regra para a vasta maioria dos indivíduos na história do mundo. Ele tem que ser ajudado a entender que mesmo hoje ela é uma prática disseminada e aceita por bilhões de pessoas no mundo.
Ele tem que entender que nossa civilização ocidental temos uma atitude especialmente punitivista e moralista contra a pedofilia. Somos criados em uma sociedade que desencoraja e condena a pedofilia. Este é o criador da síndrome, a qual a síndrome é baseada, é a lei de alienação parental, a lei de alienação parental é baseada na síndrome. E esse é o comentário dele, né? Divulgado aí numa das entrevistas que ele deu e tudo mais, né? Eu não vou perder muito tempo aqui falando pro Gardner, do Gardner nós temos que terminar. Então, o que vai aqui? A materialização da barbárie imposta pela lei da alienação parental pode ser constatada por meio de denúncias em todo o Brasil, através dos coletivos de mães que se proliferam pelo país, certo? Esses coletivos, todas as situações as mães estão numa condição de subjugação por esses genitores criminosos, e aqui no Rio Grande do Sul, através da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, em 2017, nós organizamos um movimento de denúncia coletiva, onde mães, avós, famílias que convivem com a violência da imposição da guarda compartilhada e da LAP puderam expor os seus casos e compõem o Relatório Azul de 2017. Então, se você tem interesse, procure o Relatório Azul. Lá está, né? Contando toda essa situação dessas duas legislações que ferem direitos humanos, né? Então, o que nós identificamos? Que a invisibilidade desses casos, né, perante as autoridades, a indiferença das autoridades perante esses casos, né, faz com que as mães, as vítimas da LAP, formassem esses coletivos e atuassem de forma conjunta, né? Nós temos aqui, deste movimento que nós criamos, este movimento que organiza este curso é fruto desse movimento de 2017. Eu fico muito orgulhosa de poder estar falando aqui com vocês e contando tudo isso, né, que isso possa ajudar muitos operadores e operadoras do direito a enfrentar todas essas violências que mulheres e crianças têm sofrido por essas duas legislações. Então, o que eu posso falar para vocês agora no último tópico, que é o tópico 3, né, que é a nossa conclusão, a violência de gênero, né, as legislações que existem. Então, para que a Lei Maria da Penha efetivamente não seja cumprida, e outras legislações, como a própria ECA, né, tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, e a própria Constituição, né? Então, nós temos aí o Black Tash, que eu falei errado lá no início da aula, né? E nós temos, então, o quê? Qual é o nosso resultado, né, dessa aula aqui? É uma incompatibilidade latente com a aplicação da guarda compartilhada obrigatória em situações de conflitos familiares, né, pelo sistema de justiça. É a desconsideração, né, da violência contra a mãe, como uma violência também contra a criança, e a desconsideração da violência psicológica, né? A doutrina e a jurisprudência indicando um diálogo mínimo para a aplicação do Instituto da Guarda Compartilhada, e a gente não identifica isso quando agressores, abusadores, estupradores compartilham guarda sem nenhum problema, né? Nós vemos aí a violação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes com a aplicação da LAP, né, da Lei da Alienação Parental, quando existe a desconsideração da pedofilia como um elemento perversamente existente na vida de milhares de crianças brasileiras, e da pedofilia como um projeto político no Brasil. Quando existe lobby dentro do Congresso Nacional para a manutenção dessa legislação que nitidamente favorece agressores, abusadores e estupradores. É por esse motivo que nós temos uma ADI no STF, número 6.273, que pede a revogação da lei da alienação parental de uma vez por todas, né? E que foi impetrada pela Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero,
né, e questiona integralmente o conteúdo da lei junto ao STF, tirando ela do ordenamento jurídico brasileiro. Então, o que nós podemos dizer nesse fim aqui para vocês, né? Muito mais que uma tentativa frustrada de impor a guarda compartilhada como um caminho de mudança cultural às custas da violação de uma série de direitos fundamentais de crianças, de mulheres, é urgente que se façam ações públicas vinculadas à implementação de políticas que garantam, aí sim, a igualdade salarial entre homens e mulheres, o enfrentamento à violência contra mulheres sob os mais diversos aspectos, né? Uma análise profunda sobre a real condição da maternidade e da infância no Brasil. Com certeza, essas políticas públicas gerariam um efeito muito mais impactante e positivo para a mudança cultural que estas legislações de caráter violador, como as duas leis que nós citamos aqui. Por isso, concluo, né, esta aula dizendo que a guarda compartilhada é um instituto que não pode ser imposto, que a sua aplicabilidade deve ocorrer sempre que possível com análise dos casos concretos, suas particularidades, diferentes sensibilidades, garantindo acima de tudo a integridade física, psíquica e emocional de crianças e adolescentes, recomendando que, na verdade, ou o texto volte ao que era antes, né, em 2008, ou que exista uma nova forma de aplicação dessa legislação, onde abusadores, estupradores, agressores não possam compartilhar guarda, onde o debate sobre o poder familiar seja muito mais colocado do que a guarda, onde a guarda seja entendida como de fato o que ela é, e onde a paternidade seja chamada a ser exercida de forma profunda, não do ponto de vista de se eximir de responsabilidades, mas de aprofundá-las, de ampliá-las, a partir de laços de amor, afeto, né? De integridade, de solidariedade. Então, esse é o recado, né, que eu deixo aqui para vocês. Não é possível, né, num país onde defende a prioridade absoluta crianças e adolescentes, nós temos duas legislações aí que comprometem o futuro, já que as crianças são o futuro, os adolescentes são o futuro, comprometem, né, o futuro do nosso país, né? Uma sociedade que pode ficar cada vez mais adoecida por tanta violência intrafamiliar com anuência legal. Então, são esses os desafios que nós deixamos aqui. Revoga LAP já e que a lei da guarda compartilhada não seja mais obrigatória e que existam, né, análises caso a caso para a aplicação dessa legislação, para o bem das nossas crianças, dos nossos adolescentes e para a garantia da vida e da integridade das mulheres que tanto vêm sofrendo com esses tipos de leis. Então, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço, a bibliografia tá à disposição também, e esse estudo que eu apresentei para vocês aqui, que eu fiz o meu PowerPoint, né, também o estudo fica na íntegra à disposição para vocês, tá certo? Um grande abraço e até mais.